nesse tempo. Hoje nós encerramos o ano litúrgico e no encerramento a igreja nos chama a atenção para as últimas coisas que acontecerão no mundo. Essas palavras de Jesus são a resposta, tinha falado outras coisas, mas são a resposta a uma pergunta dos apóstolos de quando aconteceria a volta dele, quando aconteceria o fim do mundo. Então, o nosso Senhor faz um paralelo entre o grande castigo que aconteceria aos judeus, que aconteceu primeiro no ano 70, quando houve a invasão de Jerusalém, e houve uma mortandade de judeus muito grande, foi incendiado o templo, que nós conhecemos a história, mas ele faz esse paralelo também com o fim do mundo, quando ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Fala então das grandes catástrofes que acontecerão antes da vinda dele. E nós sabemos que nosso Senhor vai voltar, isso ele prometeu na subida ao céu. Já quando sobe ao céu, 2 anjos ou 2 homens de branco aparecem dizendo que ele voltaria, e ele disse que vai voltar. Haverá a ressurreição da carne e o julgamento de todos, com o juízo final. Nosso Senhor então aí coloca, fazendo esse paralelo entre o grande castigo dos judeus e o fim daquela organização daquela época, com o fim do mundo. Portanto, aí fala de 2 vindas dele. Essa vinda, as 3 vindas, né? Porque a primeira vinda em Belém, a segunda vinda não do ponto de vista físico, ali para os judeus, mas para como a mão de Deus que castiga e que chama a conversão, sobretudo castiga pela ingratidão, e depois a mão de Deus quando Cristo voltar no fim do mundo para julgar a todos nós. Nosso Senhor, ele tem sua ação no mundo e sua ação na humanidade, a própria história humana, muitas vezes permitindo verdadeiras abominações, embora ele não queira, permite por causa do que respeita à nossa liberdade, mas ele, diante dessas coisas, ele também nos prova e permite que nós sejamos castigados. E esses castigos, em geral, vêm através dos próprios homens. E com as suas maquinações, perseguem, maltratam, matam. Santo Agostinho, na Cidade de Deus, diz que a fome, a peste, a guerra, tudo isso são castigos de Deus, olhando do ponto de vista sobrenatural, claro, são castigos de Deus para que os homens cresçam, se convertam e cresçam. Para os justos, é um tempo de penitência, de um arrependimento maior, de busca da santidade. Para os maus, castigo e oportunidade para se converterem. O fato que tudo isso constitui visitas de Deus à humanidade. Quando nosso Senhor começa o Evangelho hoje, ele fala: quando virdes a abominação da desolação no lugar santo. Nós hoje, infelizmente, vemos grandes perseguições à igreja, grandes perseguições aos cristãos, e a nossa fé é provada por causa dessas perseguições que vêm de fora. Mas também nossa fé está sendo provada devido à grande crise pela qual passa a igreja, onde ocorrem muitas vezes verdadeiras abominações, como prevê o profeta Daniel. E diante de tudo isto, nosso Senhor nos chama à conversão e a uma verdadeira santidade de vida. E nos apresenta o seu sinal.
sinal da cruz. Quando no Evangelho diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Porque muitos cristos virão, falsos cristos, mas aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E os santos padres dizem que esse sinal é o sinal da cruz. Como apareceu a Constantino, antes da guerra contra Maxêncio, nox signo vitae, deixe com esse sinal vencerás. Por isso, nós temos que voltar à cruz, a este sinal da cruz. E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do sinal da cruz, como sinal nosso, mas também como realidade. O sinal da cruz, que é um sacramental. Porque estamos tão acostumados a fazer o sinal da cruz como um sinal, como um símbolo sagrado, que banalizamos e não sabemos o valor que tem o sinal da cruz. Então hoje, como catequese, nessa homilia, gostaria de falar sobre o sinal da cruz. O sinal da cruz aparece primeiro na Sagrada Escritura, com o profeta Ezequiel, em que Deus ia castigar Jerusalém e manda que aqueles que eram contra a abominação que estava havendo, a idolatria que estava havendo em Jerusalém, que seria toda castigada, uma mortandade muito grande, que fala isso para um sacerdote, o homem vestido de linho branco, vá lá, faça uma cruz na fronte de cada um que não concorda com essa abominação, que não pratica a idolatria e que geme e chora diante do pecado de idolatria, de abominação que está havendo em Jerusalém. Porque esses serão poupados. Então o sacerdote vai e faz uma cruz em todos que eram contrários e não participavam daquela idolatria e choravam por causa disso. E depois então Deus dá ordem a 6 homens que também tinham vindo do norte, agora vá lá e mate a todos que não estiverem com esse sinal da cruz. É quando aparece pela primeira vez o sinal da cruz. Veja, o sinal da cruz que defende, já é uma defesa contra o castigo e é um sinal de predileção de salvação. Jesus interpreta e mostra o sentido verdadeiro, por exemplo, da serpente de bronze no deserto, quando Moisés faz, como um sinal. E Jesus fala, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim tem que ser levantado o Filho do Homem, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Sinal como sinal de fé na pessoa de Jesus. E ele coloca a cruz para nós como uma condição para nós sermos seus discípulos. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. São Paulo diz que nós devemos amar a cruz de tal forma que a nossa vida deve ser estarmos crucificados com Cristo. Com Cristo gravado estou na cruz. A cruz que é loucura para os pagãos e que é escândalo para os judeus, mas para nós que somos de Jesus Cristo, a cruz é salvação. Eu digo para vocês essas palavras não apenas no sentido simbólico, no sinal que nós fazemos com as nossas mãos, mas uma realidade que se expressa através desse sinal. Na igreja, desde o início, vamos falar da cruz. O primeiro que fala explicitamente sobre o sinal da cruz é Tertuliano, quando nos diz que nós somos todos assinalados com esse sinal no nosso batismo. Mas São Cirilo de Jerusalém tem uma frase muito bonita, muito profunda, a respeito do sinal da cruz, que já na época os cristãos faziam. Este sinal é uma poderosa proteção, é gratuito porque pertence aos pobres, é fácil porque pertence aos fracos, mas é o benefício de Deus, o estandarte dos fiéis, o terror dos demônios.
Veja o valor que tem o sinal da cruz. E São João Crisóstomo vai além e diz: não deixes nunca tua casa sem antes fazer o sinal da cruz. Será para ti um bastão, uma arma, uma defesa e uma inexpugnável fortaleza. Nenhum homem, nenhum demônio se atreverá a te atacar ao te ver coberto com semelhante armadura poderosa. Deixa que este sinal te mostre que és um soldado pronto para combater os demônios e para ganhar a coroa da justiça. Notem, nós, depois de tantos anos, 2000 anos, perdemos esse verdadeiro sentido do sinal da cruz. Então, por isso, nesta época em que nós vivemos, que há toda essa abominação, toda essa perseguição à igreja, os cristãos têm que voltarem à cruz e voltarem a viver o sinal que fazem todos os dias. E devem fazer com fé, com confiança e meditando realmente o que estão fazendo. E não banalizar como fazem há muitos católicos hoje, que nem sabem mais fazer o sinal da cruz. Tudo trocado, tudo errado. Não sabem fazer. Então é preciso ver que ali nós temos um sacramental que expressa os efeitos espirituais obtidos pela intercessão da igreja. O sinal da cruz, nós pedimos que Deus nos abençoe e nos atenda. E Ele nos atende. É um sinal de fé. E ali nós temos um resumo, como dizem os antigos, um mini credo, né? Um escrito do século XIV diz que quando eu faço o sinal da cruz, eu expresso primeiro na testa que Cristo veio do Pai, no peito que Ele se encarnou, à esquerda porque Ele venceu o pecado, venceu o inferno com a sua paixão, e à direita que Ele ressuscitou e está na glória do Pai, à direita do Pai. Veja que bonito. Na testa, porque Ele veio do Pai para nós. No peito, porque se encarnou e se fez homem como nós. Por amor. À esquerda, porque venceu o inferno. Então a esquerda é vencida aí no inferno. O inferno é vencido. E da direita, porque Ele está na glória do Pai, ressuscitou, está na glória do Pai e vai nos levar. É interessante essa interpretação que se dava, né, no século XIV. Né? Nota que tudo isso, a nossa igreja é muito linda, né? Tem toda essa tradição, toda essa história, né? Tudo foi sendo formado com o sentido espiritual. Aí, infelizmente, as pessoas banalizam aquilo que é tão profundo, né? Agora, que lições nos dá, o sinal da cruz? O primeiro de obediência e humildade. Jesus que toma a forma de servo e se faz obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso o sinal da cruz deve nos levar à obediência e à humildade. Jesus em tudo fez a vontade do Pai. E a cruz nos ensina então que foi por obediência que Ele fez a vontade do Pai e morreu. Por obediência nós vamos ser semelhantes a Jesus. É na obediência que nós encontramos a verdadeira liberdade. Obedecer é ser livre. Quem desobedece é escravo. Escravo das suas paixões, escravo dos seus pensamentos, escravos das suas atitudes. Querem ser livres? Obedeçam. E a verdadeira liberdade dos filhos de Deus está nessa obediência. Obedecer é amar. Cruz sem obediência é cruz sem Cristo. Cruz também é sinal de perseguição, sinal de incompreensão. Nós vemos, por exemplo, quando Jesus estava na cruz, os judeus diziam: desce da cruz e creremos nele. Então, cruz é sinal também de perseguição. E é próprio da identidade cristã ser perseguido. Se não há uma perseguição de fora, há uma perseguição aqui dentro.
por causa das nossas concupiscências. Todos que são de Cristo, essa palavra do apóstolo São Paulo, todos que são de Cristo padecerão perseguições. Orígenes, falando das grandes perseguições que havia na época dele também, que ele também foi torturado por ser cristão, ele disse, aqueles 3 séculos, não houve perseguição o tempo todo. Houve muitos imperadores que perseguiram, mas nem todos. Ou a perseguição aumentava, diminuía, era mais localizada no lugar, menos no outro, mas houve essas grandes perseguições. E Orígenes dizia, Deus, nosso Senhor, permite essas perseguições, muitos morrem, os cristãos têm que ficar escondidos, os cristãos têm que ter o cuidado de não provocar, mas tem que viver a sua fé. Mas há momentos assim também de paz, uma paz com mais tranquilidade, que as pessoas podem sair, se expressar. Mas há esses ciclos, né? Perseguição mais forte, menos forte. O fato que hoje na igreja é a mesmíssima coisa. Nós somos perseguidos, mesma perseguição que havia naquela época, antes de Constantino. É a mesma. São perseguidos porque eles prejudicam o Estado. Eles prejudicam a ordem. Eles prejudicam, eles atraem maldições. Sempre isso. Mesma coisa hoje. Tem que destruir o nome cristão. Tem que destruir. Tem que acabar com isso, porque a igreja foi que prejudicou toda a humanidade. E ainda prejudica com essas ideias retrógradas. Condenar o aborto, que absurdo. Condenar a ideologia de gênero, que absurdo. Condenar a união de pessoas do mesmo sexo, que absurdo. Tudo isso, mutantes, evidente, caracteriza a mesma perseguição do início, porque o diabo é o mesmo, persegue para destruir, desmoraliza a igreja, quer tirar a credibilidade da igreja, inclusive dos meios católicos, para que os católicos fiquem com uma espécie de complexo de inferioridade pela sua fé. É uma perseguição. Porque querem tirar o nome de Cristo da sociedade, da vida dos homens. Quando não tiram, desvirtuam. Então a cruz é esse sinal de perseguição para nós. O Papa João Paulo II, numa das suas encíclicas, dizia uma coisa que mostra exatamente isso. A corrente anticristã pretende anular o seu valor, a cruz, esvaziá-la do seu significado, negando que o homem encontre nela as raízes da sua vida, pensando que a cruz não pode abrir perspectivas e esperanças. Os homens querem destruir a cruz, pois ela é sempre o grito à mudança de vida e à conversão. É sinal de que nós somos destinados à vida eterna e que a figura deste mundo passa. E todos nós morreremos e compareceremos diante daquele que morreu por nós. Quando hoje, por exemplo, querem retirar os crucifixos dos lugares públicos, não é em nome do laicismo que eles falam, mas na verdade o que quer tirar é qualquer lembrança daquele que deu a sua vida pelo próximo e que mudou a história do mundo. Retirar o crucifixo é retirar todo o sentido da maldade humana. Não é assim, o homem é bom. É retirar todo o sentido de justiça, porque ali em Jesus houve uma injustiça. Retirar todo o sentido de obediência. Retirar todo o sentido de entrega total, desprendimento de si mesmo. É combater a Cristo, a nosso Senhor, é combater a tudo isso. Então, na verdade, não é apenas um símbolo que estão tirando. Querem tirar a própria realidade que é representada naquele símbolo.
até do ponto de vista humano. Tudo bem, não querem, são contra a igreja, são contra o cristianismo, mas do ponto de vista humano. Ali nós temos uma injustiça. Então você vendo aquilo ali, faça justiça. Ali nós temos uma obediência. Então você seja obediente. Ali nós temos o valor do sacrifício pelo próximo. Faça você o mesmo. Ali nós temos o valor da entrega. Faça você a mesma coisa. Mas a verdade é que é solapar toda a civilização e valores cristãos, que são os valores autenticamente humanos. Nós também, como cristãos, por outro lado, também temos essa tentação de rechaçar a cruz na nossa vida. Nós queremos uma fé sem cruz. Queremos a salvação sem renunciar a nada. Eu quero ser salvo, mas não quero renunciar a nada. Não quero fazer sacrifício algum. Não quero nenhum sofrimento. Não quero nenhuma cruz. Nós somos assim. Procuramos sempre o que é mais fácil, o que agrada mais aos olhos, aos ouvidos, ao sabor do dia a dia. Mais as nossas ideias. Buscamos mais o que nos agrada. Precisamos ler São João da Cruz, que diz: procura o mais difícil do que o mais fácil, o mais amargo do que o doce, o que mais desagrada do que agrada, ao sofrimento do que a glória. É exatamente o contrário do que nós fazemos. E se nós queremos ser então de nosso Senhor, nós temos que abraçar a cruz, vendo como sinal de esperança e de glória. O sinal da cruz é também um sinal de amor. O amor de Deus que vem a nós e esse amor que deve ser levado aos homens. Por isso Jesus morre entre o céu e a terra e de braços abertos. A cruz é um altar onde o amor vai às últimas consequências e vence. Quando nós fizermos o sinal da cruz, espero que a partir de agora, pelo menos, lembremos-nos de que nós somos membros de Jesus Cristo e da Igreja. Coloquemos em Deus a nossa vida. Ofereçamos o que somos, fazemos, temos. Mostrar a cruz é pregar que é preciso morrer para ter a vida. Os primeiros missionários chegaram à América, eles usavam cruzes para ensinar a fé. Nossa terra, desde o início, foi marcada com a cruz. O cardeal Vantuan, François Vantuan, nós conhecemos, ficou 13 anos nos cárceres comunistas. Pedi lá ao carcereiro para, numa madeira que ele cortava, fazer uma cruzinha. Foi permitido em sigilo, em segredo. Ele coloca a cruz dentro dele. E quantos beijos ele deu àquele pedaço de madeira, àquela cruz. E quanta esperança. Aliás, ele fala muito: eu faço testemunho da esperança diante da cruz. 13 anos. Então, fazer o sinal da cruz, ou levar a cruz no peito, é oferecer a Deus a nossa vida e manifestar ao mundo o desejo de seguir e imitar a Jesus Cristo. Os pais devem fazer o sinal da cruz todos os dias nos seus filhos. Os pais fazem com o poder que tem de Deus, paterno e materno. Façam sempre isso. Quando o filho sair para a escola, sinal da cruz. Quando for dormir, vá lá na cama, faça o sinal da cruz. Saindo de casa, faça. Voltando, faça. Antes da oração, faça. Passando em frente à igreja, faça. Pedindo a nosso Senhor a graça de ter a proteção de Deus e renovando assim a sua fé. Tenha um crucifixo em casa, sempre olhe para ele e veja ali está a razão da minha fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus.